Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa quarta-feira, 12 de fevereiro, agora na Espanha, 19 horas e 3 minutos, no Brasil, 15 e 3 da tarde. Gente, vocês viram essa movimentação, no mínimo insana da BTC, aqui no 6 horas, ancorado pela banda de VWAP mensal. A BTC prestou continência para a base da banda de VWAP mensal. Antes, ela tinha encostado aqui na própria VWAP mensal. Agora, nesse momento, a gente está tentando avançar de novo para o patamar da VWAP mensal. Ficou um candle aqui no High Nash meio esquisitão, quase um doji levemente comprador, mas é bem provável que o próximo candle venha para agredir de baixo para cima a VWAP mensal. Vocês vejam que a gente foi testar como suporte a extensão dessa antiga resistência que linkou todos esses topos descendentes, aí furou de baixo para cima e a gente seguiu testando como suporte naquela mega agulhada de 2 de fevereiro. Foi uma grande armadilha de ursos, a gente botou um pavio inferior para baixo da extensão dessa antiga resistência que agora está se comportando como suporte e novamente hoje a gente foi testar esse patamar. Gente, vocês estão acompanhando o índice, o Alt-Season Index da CoinMarketCap, que é um índice que mede a temperatura de uma temporada de altcoins, basicamente monitorando as 100 maiores altcoins em capitalização. Quando a BTC performa melhor que 75% das altcoins ali do top 100, ou seja, quando a BTC ela está performando melhor, que ela está basicamente se valorizando contra o dólar, mais do que 75% das altcoins do top 100, a gente está numa Bitcoin Season, né? Uma temporada da Bitcoin. Quando a Bitcoin está performando pior que 75 contra o dólar, né? 75 das altcoins do top 100, aí a gente está numa temporada de altcoins. O que que eu quero mostrar para os senhores com esse gráfico? No Altcoin Season Index da CoinMarketCap, a BTC vinha numa bela pernada de alta, se performando muito bem contra boa parte das altcoins. A gente estava numa Bitcoin Season. Aí as altcoins começaram a performar bem ali no meio de 24 e desde então é só ladeira abaixo para as altcoins, ou seja, a BTC basicamente começou a performar muito melhor que mais da metade das altcoins do top 100, performar contra o dólar. Só que agora isso testou aqui um patamar brutal aqui, testou um fundo que basicamente levaria para uma nova Bitcoin Season, mas agora, depois de testar o fundo dessa barra que levaria para uma nova BTC Season, né? Ou seja, a BTC basicamente estaria performando melhor que 75% das altcoins dentro do top 100. Agora a gente está retomando aqui um início de uma pernada que pode levar a uma temporada de altcoins. O que que eu quero dizer com isso? Algumas altcoins de grande capitalização, principalmente aquelas altcoins que compõem as grandes soluções de camada um, começam a ganhar musculatura contra a BTC. Principalmente BNB, XRP, Solana e ADA. O que que eu quero dizer com isso? Começa a aparecer, ou começa a se desenhar uma grande rotação de capital em direção a essas altcoins que que são as verdadeiras construtoras da base da Web3. Então, quando o capital começa a rotacionar em favor de bem, vocês viram que a BNB contra a BTC performou bem, muito bem nos últimos dias. Vou até botar aqui, eu estou no gráfico diário da BTC, eu vou até botar BNB BTC só para vocês verem o que está acontecendo. A BNB ganhou no diário uma belíssima musculatura contra a BTC. O que denota que a gente não está no inverno cripto ou num suposto topo ou all-time high para as altcoins, como muitos minerais e ex-BBBs estão propagando por aí.
Essa sequência de um, 2, 3, 4, 5, 6 corpos reais compradores no par BNB BTC, isso está acontecendo com as grandes soluções de camada um. Isso está acontecendo com ADA, está acontecendo também com. Agora a ETH está ganhando uma bela musculatura. O que eu quero. A BNB é a que está melhor performando contra a BTC nos últimos dias. O que eu quero dizer para os senhores é o seguinte: vocês precisam entender que a gente está em vias de protagonizar uma grande rotação de capital. Agora eu vou botar o Others barra BTC, que é basicamente as altcoins de baixa capitalização cotadas em Bitcoin. Então, quando isso começa a rotacionar ali em favor das grandes soluções de camada um, vocês precisam entender que em algum momento as altcoins de baixa capitalização vão começar a performar bem contra a BTC. Não ousem estar desembarcados. Gente, o que vem por aí em termos de revolução no trato de dados e riqueza, no tráfego e na maneira como a humanidade trata os dados e riquezas, é uma mudança sísmica sem precedentes. Isso sim será lembrado como a maior transferência de riqueza desse século. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Ali eu selecionei as melhores altcoins que vão performar neste ciclo, subdivididas em 3 níveis de agressividade: conservador, moderado, agressivo. Em cada nível, eu subdivido dentro dos melhores nichos setoriais que vão performar: AI, DeFi AI, RWA, que é a tokenização de ativos do mundo real. BlackRock está tokenizando, Fidelity também está tokenizando o mercado obrigacionista norte-americano, Treasuries, Bonds, T-Bills. Tudo isso vai poder ser usado como colateral em DeFi. E outra, as pessoas não estão entendendo a inflação, os dados, já vou falar dos dados da inflação. O Fed, vocês estão reparando que a inflação nos Estados Unidos está se fixando em 3% ao ano? Tipo assim, o 3% é o novo 2%. O Fed, no primeiro sinal de recessão ou depressão, porque foi subestimada a participação do setor público norte-americano no PIB. E como o Donald Trump está cortando algo em torno de US$ 1 bilhão dia, 1 bilhão com B de Barcelona, dia, nos gastos públicos federais norte-americanos, vocês têm que ter ideia do que está prestes a acontecer. Com a inflação fora de controle, fora da meta, porque o 3% é o novo 2%, alguns economistas agora começam a falar na Bloomberg que o mercado talvez tenha subestimado a importância da participação do setor público no PIB americano. Gente, é muito provável que aconteça o pior para a economia americana, já que com essa guerra tarifária do Trump, a inflação vai ficar definitivamente fora de controle, porque a China está lá devolvendo na mesma moeda. O americano aumenta 10%, 25%, a China vai lá e devolve na mesma moeda, aumenta também. Isso vai só pressionar mais a inflação. Então a inflação é uma guerra perdida. O Fed não vai ficar tentando controlar a inflação com taxa básica de juros, por outro lado, o Trump criando guerrinha tarifária que pressiona mais a inflação para cima. E o Elon Musk, com o seu departamento de eficiência governamental cortando o gasto público federal, a receita para uma grande shit coisa está armada. O setor público vai tirar o pé do acelerador em gastos. A economia norte-americana provavelmente vai entrar numa recessão ou até numa depressão, ninguém sabe agora a extensão disso tudo. E aí, meus amigos, a gente vai ter uma macroflexibilização gigantesca. Aí sim vocês vão ver o Fed botar a maquininha de impressão para rodar, para cantar, com inflação fora da meta. E aí, meus amigos, se isso vai acontecer antes do que muita gente talvez esteja imaginando. Eu espero sinceramente que vocês já estejam embarcados nas melhores altcoins, porque quando é todo esse desenho que eu estou basicamente esboçando aqui para os senhores ficar bem perceptível para o mercado, eu espero sinceramente que vocês estejam embarcados nas melhores altcoins. Por que eu falo isso? Porque a taxa básica de juros vai ter que tombar para salvar a economia norte-americana de uma depressão, e aí
os grandes fundos de investimentos, os fundos dos funcionários públicos aposentados da Califórnia, eles vão olhar para as DeFis, que têm o condão de transformar cada um de nós em banqueiros, porque eu empresto dólares apoiados por stablecoins emitidas por Big Techs, como PayPal, eu empresto o PYUSD em DeFi que me rendem 10% ao ano. Aí eu pergunto para os senhores, o fundo dos funcionários públicos aposentados da Califórnia, que pode ser um banqueiro lá em qualquer DeFi, sem os entraves de criar um banco. Eu empresto e o meu colateral, a minha garantia, que é o colateral de quem pega emprestado e que fica bloqueado, é garantido por um contrato inteligente. Eu empresto a minhas PYUSD e eu recebo 10% ao ano em dólar. Aí vocês acham que com a taxa básica de juros tombando do jeito que vai tombar para salvar a economia americana de uma depressão, o fundo dos funcionários, dos professores ou dos bombeiros aposentados lá do Wisconsin não vai aplicar em DeFi? Vocês não estão enxergando o que está acontecendo. Essa crise que a gestão Trump e Musk, né? O Trump e o seu primeiro cavalheiro, e o descontrole inflacionário americano, essa crise que o americano está gestando, vai empurrar trilhões e trilhões de dólares para as DeFis, que tem o condão de transformar cada um de nós em banqueiros. As pessoas não estão entendendo a tsunami de liquidez que está em vias de aportar no mundo cripto. Na Seara Fática, agora, analistas da Bloomberg dizem que o ETF de Dogecoin é mais provável que seja aprovado antes mesmo de um ETF de Solana no mercado à vista ou de XRP no mercado à vista. Eu não duvido mais de nada, porque o, o, o povo americano elegeu o Donald Trump como mandatário, como presidente. Mas agora é normal a gente ver o Elon Musk ali no salão oval da Casa Branca gesticulando enquanto o Donald Trump fica lá falando com jornalistas. Ou seja, na verdade, a eleição do Trump foi um pacote, né? Porque o primeiro cavalheiro está lá do lado, falando o que quer, fazendo o que quer, cortando os gastos que bem entende, controlando. Ele aglutinou no Departamento de Eficiência Governamental um sistema, já que ele quer levar toda a dimensão do Estado norte-americano para uma dimensão virtual, ele aglutinou num sistema que controla cada centavo que a administração pública gasta. É bizarro. E a bilionária Kate Wood disse que não vê como uma Bitcoin não valerá pelo menos 1,5 milhão de dólares até 2030. Até o final desse ciclo, a Kate Wood acha que uma Bitcoin vai valer pelo menos 300 mil dólares. Como os ciclos vão se encerrar, porque o colapso na oferta imposto por um halving que vai rolar lá em abril de 2028, não vai afetar mais não vai, basicamente não vai surtir nenhum efeito mais, não vai afetar mais o mercado, porque a demanda com a corrida maluca institucional soberana vai praticamente tornar irrisório a produção de uma Bitcoin e meia a cada 10 minutos. Hoje são 3 Bitcoins a cada 10 minutos. Ainda tem algum nível de influência na oferta, mas não muito, porque isso dá mais ou menos 165 mil bitcoins por ano. Hoje são 3 bitcoins a cada 10 minutos, e o que representa 165 mil bitcoins por ano. Quando baixar para 1,5 e mais a corrida institucional soberana, basicamente os ciclos quadrienais estão extintos. E o mercado começa a perceber uma rotação de liquidez de shitcoins, de shitcoisas, em direção a ETH, Solana, Cardano, diz a analista criptográfica e gestora Sentiment, é o que eu estou falando. A Sentiment está observando que o mercado agora está rotacionando capital de shitcoins para BTC, ETH, Solana, Toncoin, Cardano, que são as grandes altcoins, são as grandes soluções de camada 1, são as altcoins que constroem a base para a circulação de dados e riquezas na Web3. É o que eu estou falando. Se por um lado as meme coins têm a virtude, entre aspas, né? Não sei se meme coin tem alguma virtude, mas enfim,
Se por um lado as memecoins possuem a virtude, entre aspas, de aumentar exponencialmente a base de usuários, porque até porque para poder surfar um pump de uma memecoin, o sujeito tem que pegar a memecoin lá no nascedouro, lá na Pump Fan, e para isso é preciso ter um DEX wallet como a Phantom. O fato é que agora a Sentiment e outros analistas também começam a perceber que está havendo uma polarização de todo o capital envolvido em shitcoin, em memecoin, de volta para os criadores das bases da Web3, é o que eu estou falando. E na seara geopolítica e finanças internacionais, IPC nos Estados Unidos registra o maior aumento em quase um ano, em quase um ano e meio, desculpa. Gente, é óbvio que não sou só eu que estou percebendo, né? O 3% nos Estados Unidos é o antigo 2%. Os Estados Unidos perderam totalmente o controle sobre a inflação. Não vai virar uma Argentina ou um Brasil que são países que orbitam ali, que basicamente tem uma inflação que orbita os dois dígitos. Não vai virar uma Argentina ou um Brasil que facilmente é capaz de lidar com uma inflação de 10, 12% ao ano. Na Argentina, muito mais, mas enfim, ou é muito provável que o 3% seja o novo 2% nos Estados Unidos. E agora os Estados Unidos vão entrar pelo andar da carruagem e com os cortes de gastos federais impostos pelo Elon Musk, os Estados Unidos facilmente vão entrar numa recessão e aí vocês vão ver a maquininha de impressão do Fed voltar a cantar forte. E a principal força motora de expansão do market cap da BTC é a expansão da riqueza impressa por estados soberanos, é a expansão do money measure, do M2. Então, é bom ficar com um olho no gato, com o outro olho no peixe, fora o fato de que os grandes institucionais vão começar a olhar para as DeFis, porque nas DeFis qualquer um de nós se torna um banqueiro, tendo as garantias colateralizadas controladas por um contrato inteligente. Então, o fundo de previdência dos aposentados da Califórnia vai começar a operar DeFi. E quando o mercado enxergar esse desenho que eu estou esboçando para vocês, eu espero que vocês já estejam embarcados nas melhores altcoins. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Ainda nos fatos, o Wall Street cai à medida que os dados de inflação prejudicam as esperanças nos cortes da taxa básica de juros. É o que eu estava falando. Agora, o Fed vai ser obrigado a cortar para salvar a economia norte-americana de uma recessão ou depressão, não para controlar a inflação, porque não tem como controlar a inflação com o Fed mantendo a taxa básica de juros alta, né, mantendo um patamar alto, e o Trump, por outro lado, fazendo guerrinha tarifária e fazendo com que os produtos e insumos, aço, enfim, shit coisa que vem da China, comecem a ter que pagar tarifa de guerrinha tarifária do Donald Trump. É isso que eu estou falando. O Fed, na verdade, está enxugando gelo com o Trump fazendo essa guerrinha tarifária. E o Donald Trump afirmou que manteve uma conversa muito profícua, muito produtiva com o Putin e que oficialmente começaram as tratativas para a assinatura de um tratado de paz para pôr fim à guerra russo-ucraniana. O Trump disse que vai conversar com Zelensky. As primeiras exigências do Putin, as primeiras exigências de Moscou foi a permanência das áreas já conquistadas. Então, Donetsk, toda aquela região lá do leste ucraniano, basicamente passaria a ser território russo. Os Estados Unidos querem o meio trilhão de dólares que eles colocaram na guerra por meio de concessão de áreas de mineração, ou seja, os Estados Unidos também vão ficar com uma boa parte do território ucraniano de terras raras, porque os Estados Unidos, o Trump quer os 500 bi de volta. Provavelmente a Ucrânia vai ter que é, a OTAN vai ter que assinar um documento se comprometendo a jamais aceitar a Ucrânia naquela aliança militar ocidental, ou seja, todas as exigências do Putin serão aceitas pelo Donald Trump, que disse que essas guerras não são boas e vidas não podem ser mais perdidas. Pelo visto, a opinião do Trump sobre perda de vidas não vai se aplicar
ao cessar-fogo entre Israel e Hamas, porque se os reféns não forem entregues até sábado, o Donald Trump deu carta branca para o Netanyahu voltar a explodir os integrantes do Hamas. Enfim, o mundo está virado numa hecatombe nuclear. A BTC, deixa eu botar aqui no gráfico da BTC no diário. A BTC no diário e no 6 horas protagonizou uma movimentação, no mínimo, muito interessante. Nesse momento agora, a BTC está tentando superar a VWAP mensal. Não aguardem a BTC migrar para a banda superior, porque aí facilmente ela vai buscar 102, 103 mil dólares. Aí os minerais vão pagar pelo menos 230, 240 numa Solana, se a BTC explodir para 102, 103 e por aí vai. Eu mostrei o Out-Season Index da CoinMarketCap, tem uma coisa muito grande, alguma coisa muito grande está acontecendo em termos de rotação de capital, tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, grande abraço, fiquem com